questão número 2 é uma questão de malha quadriculada. Você vai ter que calcular uma área aqui. Poxa, mas é uma figura tão pequenininha, né? Eu coloquei aqui uma figura maior para facilitar a resolução, tá? Vamos resolver com essa figura aqui que está melhor para enxergar. Então, já leu o enunciado? Já entendeu o que é para fazer? Vai ter que calcular essas areazinhas aqui, ó. Após o início do passeio, a primeira parada localiza-se no Parque Farroupilha, mais conhecido como Redenção. Isso aqui é o mapa do parque. Passeando por esse parque, você observa várias regiões cobertas por água, como, por exemplo, o Lago dos Pedalinhos e o Chafariz. É isso aqui que está marcado, né? Ele escreveu aqui. Aqui, área coberta por água, e aqui área sem água. Então a água está aqui, certo. Essas que estão em cinza representam a água. Buscando por informações a respeito da Redenção, você encontra a malha quadriculada abaixo que ilustra um esboço do parque. O esboço é um desenho simplificado, né? Como se fosse um rascunho. No caso aqui, um mapa simplificado. Certo, é isso aqui. Aqui temos o esboço do mapa do parque. E o que é que o problema está perguntando? Isso aqui, ele dá mais umas informações e faz aqui essas perguntas. De acordo com o esboço acima, são feitas as seguintes afirmações. Tem 3 afirmações aqui. Afirmações a respeito da área do parque e área da água, tá? Ele quer saber quais das afirmações estão corretas. Então, são 3 afirmações. A gente tem que conferir isso aqui e ver o que está certo e o que está errado. Então, vamos ver essa primeira aqui, se é verdadeira ou se é falsa. A área do parque coberta por água corresponde a 1/9 da área total do parque. Opa! Vou precisar calcular a área total do parque e a área da água também, para poder responder isso aqui. Aqui também, né, a área do parque coberta por água é maior do que 1/6 da área sem água. Então, quer dizer, além de ter aqui uma pergunta sobre frações, a gente precisa conhecer essas áreas para poder responder isso. E a terceira, a área do parque sem água é maior do que 5/6 da área total do parque. Certo, tem essa historinha de frações aqui, mas antes de mais nada, a gente tem que calcular essas áreas. Então, quais são as áreas que são envolvidas no problema? A área total do parque, isso tudo, a área com água e a área sem água, que é o restante. A área sem água é só você fazer o total menos a área com água. Então, vamos calcular essas áreas aqui, começando pela área total. Área total. Aqui a gente tem quadrículas, a gente não sabe quanto que mede essa quadrícula, mas não importa, vamos considerar cada quadradinho desse como uma unidade de área. Porque ele não quer saber quanto que é, ele só quer saber a fração. Então não importa se isso aqui é 1 metro, se isso aqui é 1 quilômetro, se isso aqui são 20 metros, não importa. Então vamos considerar cada quadradinho desse como sendo uma unidade de área. Certo, então para calcular uma área numa questão de malha quadriculada, você deve procurar observar retângulos e observar triângulos. Porque o retângulo é a figura mais fácil de achar a área, né? É só você fazer base vezes altura. E eu tô vendo um retângulo grande aqui, ó, que é esse retângulo, ó. Começando aqui, ó, até aqui e até aqui. Olha que retângulo grande. Eu vou desenhar esse retângulo aqui. Tem mais algum retângulo dentro dessa área? Sim, eu tô vendo mais 2 retângulos aqui. Eu tô vendo esse retângulo aqui em cima. O que mais? Tem mais um retângulo aqui embaixo, ó. Por que eu fiz isso? Porque o retângulo é a figura mais fácil de calcular a área. E depois sobraram só o que aqui? Só triângulos. A gente tem aqui um triângulo e aqui outro triângulo. Então nós temos aqui ao todo 3 retângulos e 2 triângulos. Vamos calcular as áreas desses retângulos aqui. Retângulo 1. Vou chamar esse de retângulo 1, esse aqui de cima, tá? O retângulo 1, ele tem uma área igual, aí você multiplica as dimensões, base vezes altura. Olha aqui, aqui nós temos uma base medindo 3 e uma altura medindo quanto?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Altura 7 e essa base vale 3. Então, 3 vezes 7. Então, são 21 unidades de área. É como se fosse 21 metros quadrados, tá? É claro que o parque não é tão pequenininho assim, com 3 metros aqui, 7 metros. Ele é bem maior do que isso. Mas não importa, eu vou chamar de unidade de comprimento, que é ao lado de um quadradinho desse, e unidade de área. Então, nós temos ao todo aqui 21 unidades de área para esse primeiro retângulo. Esse retângulo grandão aqui, que eu vou chamar de 2, área do retângulo 2. A mesma coisa, base vezes altura. Essa base aqui, ó, é só até aqui, né? Daqui até esse. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a base é 12. Vou multiplicar pela altura. Essa altura daqui até aqui, quanto é que dá isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 12 vezes 15. Tem que fazer essa continha, né? Quanto é que dá 12 vezes 15? De cabeça. Tá bom, vou fazer no braço aqui. 12 vezes 15, eu vou fazer assim. 12 vezes 15. Então, 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6. E aqui 1 vezes 12. Isso aqui fica 0,81. Então, isso aqui dá 180 unidades de área. E tem essezinho aqui de baixo, né? É o retângulo 3. Retângulo 3. A gente tem aqui essa base medindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa altura medindo 2. 6 vezes 2. Isso aqui não precisa nem fazer conta, né? 6 vezes 2 dá 12. Então, as áreas dos 3 retângulos. 21, 180 e 12. Esse aqui é o retângulo 3. Então, retângulo 1, 21 unidades de área. Retângulo 2, 180 unidades de área. E retângulo 3, 12 unidades de área. Tá, e agora tem os triângulos, ó. Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Observe que eu desenho esses retângulos aqui procurando fazer com que, subtraídos os retângulos, sobrem apenas os 2 triângulos aqui finais. Então vamos marcar esses 2 triângulos aqui. Ó, esse triângulo e esse outro triângulo aqui. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura, e aí você divide por 2. Por que é base vezes altura dividido por 2? É porque um triângulo, como esse aqui, ele vale a metade de um retângulo. Se fosse um retângulo inteiro, seria base vezes altura, mas é a metade só. Você jogou fora essa metade de cima para sobrar só o triângulo aqui. Então é base vezes altura e aí você pega a metade. Base vezes altura dividido por 2. Então vamos chamar isso aqui de triângulo 1 e triângulo 2. Olha aqui, a gente tem aqui triângulo 1 e triângulo 2. Então quanto é que valem essas áreas? Esse triângulo 1 aqui, ele tem uma área igual a base vezes altura sobre 2. A base é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuidado para não errar, hein? Esse biquinho aqui, ó, 12, 13. 6 vezes 13, pronto, sobre 2, tem que pegar a metade disso. 6 vezes 13, posso fazer essa continha de cabeça aqui? 6 vezes 13 dá 78. 78 dividido por 2 dá 39. Então, essa área T1 aqui, ela vale 39. E essa área T2, mesma coisa, T2. Você vai ter base vezes altura sobre 2. Então, isso aqui, a base é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, e aí divide por 2. 6 vezes 6 dá 36. Dividido por 2, isso dá
18. Então, esse T2 aqui vale 18. Nossa, que trabalho, rapaz. Agora a gente soma tudo isso, né? Então, a área total do parque, a gente vai pegar os 3 retângulos, que tem essas áreas aqui, 21, 180, 12. Aqui, 39 do triângulo e esse outro triângulo aqui, 18. Agora é só somar isso tudo aí. Então, somando isso aqui, vai dar 270. 270 unidades de área. Puxa, que trabalho, hein? Agora vai ter que calcular essas aqui, ó. Essas áreas com água, a única que vai ser mais trabalhosa de calcular é essa aqui. Essa aqui um pouquinho. Mas essas aqui são fáceis, olha. Essa primeira área com água, ela vale 2. São 2 quadradinhos, 2 unidades de área. Então aqui a gente tem 2. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem mais 1 e mais 1. Agora, essa aqui tá fácil de calcular também, sabe por quê? Porque aqui, nessa área, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos cheios. 5. E aqui você tem meio quadradinho, tá vendo? Isso aqui é um quadradinho cortado ao meio. Aqui, meio quadradinho, mais meio quadradinho, mais meio quadradinho, mais meio quadradinho. Quer dizer, você tem 4 metades. 4 metades, ó, esses dois juntos aqui formam um inteiro. E esses dois juntos formam um inteiro. Então essas 4 metades, elas são equivalentes a 2 quadradinhos. Então 2 quadradinhos dessas partes inclinadas e mais esses 5 aqui são 7 quadradinhos. Então essa área dessa parte que é um chafariz, deve ser um chafariz, isso aqui deve ser um lago, sei lá. Então essa aqui mede 7 quadradinhos. E essa aqui de cima a gente pode fazer a mesma coisa, só que a gente tem que tomar cuidado com essas partes inclinadas aqui. Olha só, quadradinhos inteiros, quantos a gente tem aqui? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5... Aqui em cima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até agora temos 12, hein? Eu já vou deixar anotado aqui, 12 quadradinhos dessa parte aqui. Agora tem essas partes inclinadas, olha só. Esse somado com esse, ó, meio quadradinho e meio quadradinho. Esses dois, essas duas metades juntas, formam um quadradinho. Tá aqui. E agora a gente tem essa parte inclinada. Presta atenção nessa parte inclinada. Essa parte inclinada, ela é a metade deste retângulo aqui, mais a metade desse outro retângulo. Mas esses retângulos são iguais, né? Cada retângulo desse equivale a 2 quadradinhos. Então, esse triângulo aqui vale a metade de 2. Vale 1. A área desse triângulozinho aqui é 1. E esse aqui de baixo também tem uma área 1. Então, 1 mais 1, essa parte inclinada mais essa parte inclinada, dá 2. Tá? Então, essa área aqui é, na verdade, a soma dessas aqui, ó. Os quadradinhos que medem 12, mais esses dois aqui que medem 1, e mais esses dois aqui que juntos medem 2. Nem somei, né? Mas isso aqui vai dar 15. Essa área é 15. Mas eu fiz aqui por partes. Agora a gente pode somar tudo. Então vamos somar tudo, isso aqui vai dar 30. 30 quadradinhos, não vai errar em conta, hein? Então, a parte com água tem uma área de 30 unidades de área. Prontinho. E a gente vai precisar também da parte seca, né? A parte do parque onde não existe água. Quanto que é a parte sem água? Sem água. É só você fazer isso menos isso. O total, que é 270, menos 30. Então você tem aqui 240 unidades de área, que é a parte seca do parque. Tá aqui. E agora a gente já pode responder as perguntas. Então agora que a gente já sabe essas áreas aqui, a gente pode analisar as afirmativas e ver o que está certo e o que está errado. Olha só, para responder isso aqui, a gente vai ter que fazer umas comparações de frações, né? Podemos fazer isso aqui por caminhos diferentes. Eu vou fazer essa análise dessas afirmativas usando esses números aqui.
Eu vou chamar isso aqui de 270 unidades de área, 30 unidades de área e 240 unidades de área. E vamos ver que áreas são essas que ele está falando aqui. Olha, a área do parque coberta por água. A área coberta por água é isso aqui, 30. Então vamos anotar aqui, a área coberta por água é 30. Corresponde a 1/9 da área total do parque. Quanto que é 1/9 da área total do parque? É a área total do parque dividido por 9. Então, 270 dividido por 9 vai ser 1/9 da área total do parque. Quanto que é 270 dividido por 9? 27 é 3 vezes 9, né? Então, você vai poder simplificar por 9 aqui. Simplificando por 9, vai dar 3. Ou melhor, 30, né? O 9 vai cortar aqui com 27. Então, vai ficar 3 sobre 1 e aqui um 0, 30. Então, esse 1/9 da área total é 30 também. E ele falou, a área do parque coberta por água, que é isso aqui, é 1/9 da área total do parque. É a área total do parque dividido por 9 dá isso aqui. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá certo isso aqui que ele falou. Essa segunda aqui. A área do parque coberta por água é maior do que 1/6 da área do parque sem água. Olha aqui. Área do parque coberta por água é 30. A gente já viu isso. 30. É maior do que 1/6 da área do parque sem água. Quanto que é 1/6 da área do parque sem água? Você pega a área do parque sem água, que é essa aqui, e vai dividir por 6 para achar 1/6, né? Tá, então quanto é 240 dividido por 6? Posso fazer assim com fração ou posso fazer assim também, armando a continha. Dá a mesma coisa, né? 240 dividido por 6. É a mesma coisa, 1/6. Isso aqui vai dar o quê? 24 dividido por 6 dá 4. Resto 0, abaixo 0. Aqui fica 0 e resto 0. Então 40. 1/6 de 240 é 40. Então essa área aqui é 40. 1/6 da área sem água é 40. Ele falou, a área do parque coberta por água, quer dizer, 30, é maior do que essa aqui. Tá certo isso? Essa é maior do que essa? Não. Essa aqui é menor do que essa. Ele falou o contrário aqui, né? Ele falou que é maior. Então isso aqui está errado, é falsa. Essa outra aqui, ó. A área do parque sem água, ó, a área do parque sem água a gente já sabe que é 240. Eu vou deixar anotado aqui, 240. Ele está dizendo que esse número é maior do que isso aqui, ó. 5/6 da área total. Quanto é 5/6 da área total? Você pega isso aqui, vai dividir por 6 e multiplicar por 5. Vai ter que fazer essa continha, né? Ó, 5/6 da área total, que é 270, você vai pegar 270, vai dividir por 6 e vai multiplicar por 5. Então, 270, vou fazer com a divisão mesmo, tá? Dividindo por 6, isso aqui vai ficar 27 por 6 vai dar 4, resto 3. Abaixo 0, 30 por 6 dá 5. Então, 270 dividido por 6 dá 45. Aí você vai pegar isso, agora vai multiplicar por 5. Então, 45 multiplicando por 5, isso aqui vai ficar 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. 225. Então, esses 5/6 da área total do parque, que ele fala aqui, é 225. Então, essa área aqui é 225. Olha o que ele falou aqui. A área do parque sem água, que é isso aqui, é maior do que essa, que é 225. Tá certo? Isso é maior que isso? Sim. 240 é maior do que 225. Isso aqui está certíssimo, é verdadeiro. Então, ele quer saber quais das afirmações estão corretas. A primeira e a terceira. Essa aqui tá errada, né? Então a primeira e a terceira. Cadê? A primeira e a terceira, olha aqui, ó. Apenas 1 e 3.
1 e 3. As outras estão erradas, né? As 3 não são, primeira e segunda não é, apenas a primeira, apenas a terceira não. É a primeira e a terceira. Então, a resposta correta é a letra D de delta.